Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus, como que está o coração? Começando mais uma semana, que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã, poderosamente a sua vida, que Ele possa ser contigo, que eu posso desejar de bom para você, meu irmão, é isso, que Jesus seja contigo, nessa semana te abençoe muito, te fortalecendo, te guiando, te corrigindo na hora que precisar, te auxiliando em todas as suas demandas e produzindo mais sonhos no seu coração. Vamos para a nossa conversa? Vamos ver o que Ele tem para nós hoje? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 11, a partir do verso 27 do evangelista e guerreiro Marcos. Diz assim: mais uma vez voltaram para Jerusalém, enquanto Jesus passava pelo templo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi que a autoridade faça essas coisas se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará: por que não cremos em João? Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim, responderam: não sabemos. E Jesus explicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus Cristo, de fato, é incrível, né, irmãos? Silenciava os inimigos apenas com palavras, com conversa, com a sabedoria do céu, com aquilo que Deus tinha lhe dado, com o poder do Espírito Santo. E um dos poderes do Espírito Santo é justamente o modo como nós conversamos. Ele muda totalmente. Se eu não me engano, Mateus 20, 22 ou 22, 20, a palavra fala, 20, 22, a palavra fala para nós não nos preocuparmos quando formos ensinar, quando formos pregar, porque Ele encherá a nossa boca com as palavras. Logicamente, nós temos a nossa colaboração e a nossa ação, irmãos, nos aperfeiçoar e estudar a palavra de Deus. E isso precisa ser feito. E aqui ele estava num confronto com os fariseus. E isso diz muito daquilo que acontece da nossa vida, de como o inimigo atua. E eu quero contemporalizar. Vamos lá? Fala assim, mais uma vez, voltaram a Jerusalém, enquanto Jesus passava pelo templo. O templo, irmãos, ele tem uma tipologia, que somos nós. Na verdade, nem é o templo, nós somos o templo de Deus, não chega nem a tipificar. E sim, um simbolismo. O templo antigo de Salomão apontava justamente para aquilo que seria a habitação do Espírito Santo, Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, é importante como o Senhor Jesus se move, nós observarmos todos os passos dele. Por quê? Porque se nós quisermos andarmos como o Mestre andou, devemos ter o mesmo sentimento que ele e observar as coisas que ele observa, aprender com ele. Porque ele fala, mais uma vez voltaram a Jerusalém, enquanto Jesus passava pelo templo. E não importa, irmão, o que tem acontecido com você, não importa, minha irmã, o que aconteceu com você. O diabo, ele sempre vai querer te manter no lugar de acusação. O diabo sempre vai querer te fazer voltar ao passado, porque ele não tem um futuro para você. Volte para Jerusalém. Jerusalém tipifica, sim, o centro da vontade de Deus. Então não importa o que acontece, reinicie, restarte, resete, recomece, volte-se para o centro da vontade de Deus, arrependa-se e volte. Arrepender o que, irmão? Iniciar. Quando Deus pergunta para Adão aonde ele está, não pergunta para ele o que ele fez. Deus já sabia de fato o que Adão e Eva tinham pecado, mas perguntou para ele. Por quê? Numa tentativa grande de esconder aquilo que se fez, porque nós nos envergonhamos e quando erramos, todos nós, irmãos, isso é humano, e tentaram se esconder atrás das árvores e produzir uma roupa para eles mesmos. Isso fala justamente daquilo que é o nosso disfarce, daquilo que é a nossa vontade. Mas Deus não pergunta para Adão hora nenhuma o que ele fez, pergunta para ele onde ele está, porque é necessário nós nos localizarmos. Para quê? Para nós voltarmos para Jerusalém, para nós voltarmos ao centro da vontade de Deus. Marcos 1,15,
O Senhor Jesus diz, o tempo prometido chegou, já chegou o tempo prometido, arrependam-se e creiam nas boas novas. E Deus, Ele exige de nós que nós façamos um autoexame e reconheçamos aonde está, para que Ele possa apontar o caminho do futuro para nós. Essa questão da confissão, essa questão do autoexame, de saber qual é o nosso estado atual, indica justamente como estamos para que Deus possa vir a trabalhar. Agora, nesse caminho, nós teremos alguns percalços, irmão. A palavra fala assim, os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu este direito? E uma das coisas que eles perguntavam para Jesus muito era com que autoridade ele perdoava pecados. Só Deus. Não reconheciam a divindade, não reconheciam o caminho, não reconheciam que o próprio Deus encarnado estava ali. Esses sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo representam o que hoje representaria o Senado no Brasil. Eram 71 ou 72, alguns falam 72, outros falam 71 homens que lideravam a nação. E eram homens importantes, irmãos, mas eram sacerdotes, mestres da lei. Os mestres da lei eram especialistas na palavra, os sacerdotes eram os responsáveis para levar as orações do povo até Deus. O chamado deles era de intercessão, e as autoridades, logicamente, dirigir a nação. Então estavam todos ali, irmão, todos ali. E no caminho o inimigo usará todos. E aqui eu estou usando alguns exemplos, mas o inimigo usará seu pai, sua mãe. O inimigo usará quem tem influência sobre você. Eu não estou falando para você sair gritando com ninguém, não, irmão. Jamais o irmão Alisson vai dizer, sabe, para nós faltarmos com respeito. Até porque nós agimos em amor. Não é porque faltaram com respeito conosco que nós vamos plantar a mesma semente do lado de lá. Mas o inimigo te tentará e ele usará tudo contra todos. Eu falei esses dias que no Brasil tem 3 tipos de pessoas: as boas, as más e as que estão no centro. Mas isso, na verdade, se reflete na humanidade. Existem 3 pessoas na humanidade: o pastor, aquele que resolve cuidar das pessoas, que resolve se assemelhar a Jesus Cristo e partir nessa empreitada. E esses são pouquíssimos, embora, irmão, eles já entenderam que nós não viemos para encher a igreja, mas sim esvaziar orfanatos. E não estamos sozinhos. Há mais 7.000 que não se entregaram a Baal. Há mais 7.000 que clamam dia e noite. E tem o lobo, irmão, que só quer dominar, que é esses aqui, que só quer que nós façamos a vontade. São faladores, sabe? E no meio do caminho vai ter as ovelhas. E as ovelhas, de certa maneira, são até inocentes, irmãos. São cegas, mas que se movem pelo ouvido. E no caminho o inimigo tentará, irmão, usar essas pessoas justamente para te abater. Mas nós precisamos crer. Por quê, irmão? Porque quando ouvimos a voz do Senhor, nós começamos a praticar. Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É importante ressaltar que quando Paulo diz que pode todas as coisas naquele que o fortalece, ele pode passar tanto pela escassez como pela fartura, e ele estaria contente durante essa situação. Ele pode ser honrado como humilhado, porque ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Então eu quero te perguntar se de fato quem tem te fortalecido é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele não nos isentará da provação. Ele não nos isentará do dia mau e da dificuldade, irmão. Nós teremos que aprender a passar pela escassez. Até porque é assim que ele testa a nossa fé. Mateus 25, versículo 23 diz que aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Mas ele diz que aquele que também é infiel no pouco será infiel no muito. Então esse não será colocado no muito. Por quê? Porque ele foi infiel no pouco, irmão. Agora, ele tem algo grande para nós. Senão ele não diria em João 14, 12, eu quero ler esse versículo com vocês. Ele fala: digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, as mesmas, com o mesmo poder, porque não se trata de nós, irmão. Nunca se tratou, se trata daquilo que ele faz em nós e através de nós. E fala assim: ainda fará obras maiores que esta. E eu sempre me perguntei por quê. Irmão, é simples, a resposta vem no que ele diz a seguir, fala: porque eu vou para a presença do Pai. E quando ele está dizendo para os discípulos que vai à presença do Pai, ele promete o Espírito Santo.
E o Espírito Santo é o quê? Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Então, obras maiores é porque nós poderemos andar de mão dada com Jesus do nosso lado, irmão. Então, imagina dois Jesus fazendo uma obra. Que maravilha que seria. Imagina um casal de Jesus, um homem, esposo e uma esposa Jesus. Obras maiores. Obras maiores. E o que Deus tem para nós é grande, irmão. Então, às vezes, sabe, o inimigo vai tentar parar. Com que autoridade? Com quem te deu o direito de fazer essas coisas? Ele é o próprio poder. Então, se Deus te deu uma palavra, se Deus já te falou alguma coisa, irmão, nós não precisamos de nada. Só precisamos da direção de Deus. E olha, ele se responsabiliza. A palavra fala, Jesus respondeu, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês me responderem uma pergunta. Quando Deus fala, meu irmão, sabe, quando Deus fala, as nossas motivações e as nossas intenções são colocadas à prova. Porque, irmão, a boca fala do que o coração está cheio. Jesus está tentando mostrar para aqueles homens. Jesus, irmão, a missão dele sempre foi de resgate. Até esses aqui, ele teve paciência e quis salvar. Só que esses não quiseram. Algumas pessoas não vão querer. A palavra fala que a vontade de Deus é salvar a todos, irmão. E ele estava ali. Fala que Jesus Cristo veio para o tempo certo. Agora, quando Deus fala, olha, eu lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. Não se negou a responder. Se vocês me responderem uma pergunta, uma simples pergunta. Agora, ele sempre nos coloca nessa situação e ele sempre vem com perguntas para nós. Irmão, a palavra de Deus é cheia delas. Como eu disse, por exemplo, a questão do onde estás. Olha, onde estás, Adão? Porque precisamos nos localizar para sabermos para onde nós vamos. Vocês já viram os aplicativos de mobilidade urbana? Tem um lugar de embarque e um lugar de desembarque, mas sem um lugar de embarque é impossível traçar uma rota. E olha, eu quero trazer aqui porque Hebreus 4 fala justamente aquilo que se refere à função da palavra de Deus em nós. Preste atenção nesses versículos, nesse versículo. Fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, irmão, nós nos relacionamos com ela. Quando nós oramos e tiramos uma palavra, aquilo ali é a resposta que o nosso coração precisa. Agora, olha o que o autor vem falar em seguida. E mais cortante do que uma espada afiada de dois lados. Aonde ela dispara, ela afia, irmão. Por quê? A mesma palavra que está cortando aí do lado de você, está cortando aqui no profeta. E olha, ela penetra fundo a ponto de separar a alma e o espírito, juntas e medulas, os pensamentos e desejos do coração, mostrando como somos na realidade. E a alma, irmão, ela é o centro das nossas emoções. Ou ela tende para essa carne, ou ela tende para o espírito. Tem muita gente que não consegue viver no espírito, por quê, irmão? Porque alimenta incessantemente a carne e não alimenta o espírito, não lê, não jejua, não ora. Então, o espírito vai se tornar raquítico, meu irmão, e a alma, bem forte, é aquela história dos dois cães, um raivoso e um bondoso. O que você alimenta demais, irmão, é o que vai se manifestar. E é justamente o que Jesus está tentando. Jesus respondeu o quê? Tentando dar palavra para eles, tentando libertar eles do egoísmo. E normalmente quem fala muito, irmão, só quer nos convencer. Quem fala muito não tem nada a dizer. Olha o que Jesus pergunta. Mas será, versículo 32, mas será que podemos dizer que era... versículo 30, irmãos. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Queria colocar eles para pensar no que é do céu e no que é meramente humano. E eles, sabe, toda pergunta de Deus, irmão, todas as perguntas de Deus, elas trazem para a gente, sabe, uma fonte de ensino. Aonde está Adão? Precisamos nos localizar. Quando ele pergunta para Sara, há alguma coisa difícil para mim? Nos chama a colocar os olhos nele. Quando ele pergunta para Isaías, a quem eu enviarei? Tá chamando Isaías para olhar para si mesmo. Olha, quando ele pergunta, irmão, quando ele pergunta para os discípulos várias vezes, pergunta para os discípulos, querem irem com eles também por causa das palavras duras? Pedro responde, só tu tens as palavras de vida eterna. E várias perguntas são denotadas na palavra de Deus no capítulo 38 de Jó, ele fala assim, agora senta-te, Jó, e cinge-te, porque eu vou te fazer umas perguntas. E
ele começa a perguntar: aonde tu estavas quando eu tracei os limites do mar? Aonde tu estavas, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? E ele faz umas 8 ou 9 perguntas. Ele fala assim: quem estabeleceu o tempo? Tens tu tempo? Pergunta para Jó. Olha, e todas as perguntas que ele faz para Jó no momento de sofrimento convencem Jó ali. Agora, é importante nós entendermos o quê? Que as perguntas de Deus sempre revelam a grandeza dele e a pequenez nossa, mas elas são fontes de ensino para que nós possamos vir a confiar nele, de que fato ele está fazendo, sabe, sobre a nossa vida e no nosso coração. Tanto que Jó 42, versículo 2, ele fala: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E não pode, os planos de Deus não, irmão, os nossos podem. Os nossos podem, os dele não. E eles colocaram aqueles homens para pensar, irmão, e adivinha o que aconteceu. Olha, Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: mas quando lhes pedirem, e foram ali perguntar com que autoridade, estavam pedindo uma resposta, estejam certos de que realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como a onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. E foi justamente o que a pergunta dele mostrou para eles, porque olha o que eles falam. Eles discutiam a questão entre si. E quem discute, irmão, não tem certeza de nada. Falam muito e não tem nada a dizer. Falador. Olha, fala assim: se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Olha, Jesus colocou eles para observar, irmão. Sabe por quê? E a boca fala do que está cheio o coração. Meu irmão, minha irmã, seu irmão Alisson, se o Senhor Jesus fosse conversar com você, e durante um período de conversação, durante um período de tempo, o que há dentro do seu coração? O que sairia? É necessário que nós venhamos a observar. É necessário que nós venhamos a observar. A palavra fala assim, ó. Tinham medo do que ele faria. Tinham medo. Então, foi exposto o medo. E muitos de nós estamos escondidos até hoje. Até cremos nas promessas, cremos que Deus tem o melhor para nós, mas estão com medo de mostrar o que tem dentro do coração. E quando nós não falamos, a psicologia diz isso, que quando nós nos falamos, nós vamos engasgar com isso. Eu sempre observo aqui os comentários, gosto de ler os comentários de vocês, e sei que tem muito mais a ser dito. E eu não acredito que as pessoas têm só coisas ruins, mas acredito que todos têm coisas ruins e coisas boas. Como eu disse, assim, quando nós temos um encontro com Jesus, com Deus, e o que eles não queriam fazer aqui era justamente mostrar as suas mancadas. Assim como Jacó encontrou com o anjo do Senhor e teve um caminhar diferente, o seu caminho, o seu nome, a sua identidade foi trocada de Jacó para Israel. Eu desconfio muito de quem não manca. Eu desconfio muito de quem simplesmente, sabe, não encontra com Jesus e mostra as suas mancadas, porque todos nós mancamos em algum momento. E foi o que a palavra fala que tocou na coxa dele e ele saiu mancando. Por quê? Porque todos perto do Senhor têm uma mancada para mostrar. E é muito difícil a gente mostrar as nossas mancadas, queremos esconder elas. Por quê? Porque temos medo do castigo. 1 João 4,18 diz que quando o amor perfeito chega, lança fora todo medo. E eles simplesmente não se ligaram nisso, irmão. Não se ligaram quem estava de frente. E o que acontece, irmão? Isso imputa mais erro. Um abismo puxa o outro. João 3,19 diz: a sentença deles está baseada neste fato: a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles tinham medo, irmãos, e esses homens aqui agiam no individualismo, no egoísmo. Tinham medo às vezes até de perder as suas cadeiras, se mostrassem. Nós temos visto aí a igreja brasileira, vários líderes sendo desmascarados um atrás do outro. A igreja brasileira ela tem passado por um processo de santificação. E eu creio muito nisso, porque o Brasil tem promessas diante de Deus. E a igreja ela precisa de uma transformação,
de mentalidade. Olha, a palavra diz assim, continua assim, ó, falando assim, ó, tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Você percebe que eles se movem de acordo com o povo, ao contrário de Jesus, irmão. Jesus, a voz do povo não é a voz de Deus. Nós vemos isso, o povo soltando Barrabás, e libertando Barrabás e soltando Jesus durante a condenação. Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa mentalidade em si já nos condena, e tanto a liberdade como a prisão, ela é fruto de uma semeadura. A mentalidade daquele povo já condenava eles. A mentalidade daquele povo já, sabe, colocava eles num lugar de engano. Olha o que Paulo fala em Romanos. Eu vou ler esse texto porque ele em si já é bastante explicativo. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 7. A palavra, irmãos, do começo ao fim, ela nos chama a uma transformação, porque o pecado entrou no mundo, Deus formou o homem do pó da terra. O pecado veio e deformou, e quanto mais a pessoa se entrega ao pecado, mais ela se deforma. Vocês já viram uma pessoa com depressão, uma pessoa que é escrava da lata e do pó, uma escrava da crack, a criptonita, vai se deformando. Vai lá na Cracolândia, dá uma ajuda para eles, dá uma olhada, para você ver como desfigura. Mas aquilo é qualquer pecado. A prostituição faz isso, o vício da pornografia faz isso. A pessoa que pensa em pornografia, ela vai viver pornografia. E olha, Romanos 8,5 diz: aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem então somente para agradar a si mesmo. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. Nunca. E Paulo, ensinando para Timóteo nas suas epístolas, ele fala que as pessoas nos últimos tempos, meu irmão, procurariam somente pregações, somente ministrações que, sabe, fosse doce aos seus ouvidos, amante de si mesmo. Nós temos visto isso hoje. Pessoas que não se submetem a Deus. Deus coloca no deserto, elas mesmas se tiram do deserto. E elas mesmas voltam para lá, porque o tirar delas não tem como. Não foram aprovadas ainda. Como é que vai sair do deserto, não é verdade? E é o que eles estão querendo. Olha, agora a palavra fala. Por fim, e eu quero partir por final, responderam: não sabemos. E Jesus explicou: eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. E saiu. O mestre sempre silencia os nossos inimigos e até mesmo a nós mesmos, quando estamos nessa questão de esconder. Sabe por quê, irmão? Não há salvação. Não há salvação para quem se esconde. Não há palavra para quem se esconde. Não há paz para quem se esconde. Não há vida para quem vive se escondendo. Não há. Não há. Não se engane, irmão. Não se engane, minha irmã. Você tem um pecadinho escondido aí, se você é um escolhido de Deus, aquele pecado que você sempre comete, ele é o chamado pecado de estimação. Muitos têm isso aí. E outros, e ele normalmente ele é advindo de outro pecado que traz muita vergonha, que talvez cometemos na nossa infância, alguma coisa isolada, a qual Satanás sempre tem acesso e nos acusa a nossa mente, falando que nós nunca vamos nos conseguir, porque o diabo não tem um futuro para nos oferecer, então ele sempre nos leva de volta ao passado. Mas Deus pergunta para você: onde estás? Porque ele quer te encaminhar à terra da promessa. Aonde estás, Adão? Aonde estás, Alisson? Aonde estás, você que me ouve? Olha, agora, para quem não confessa, essa é a palavra, irmão, e eu não tenho outra palavra. João 9, versículo 41, o Senhor Jesus diz a esses mesmos que expulsaram o cego, ao cego da sinagoga, expulsaram o cego da igreja, que voltou a enxergar. Jesus opera um milagre, e ele fala, eles perguntam para o cego: foi aquele pecador que curou vocês? O cego responde: se é pecador, eu não sei. Eu sei que eu não enxergava e agora eu vejo. E muitas vezes nós devemos fazer assim, irmão, olhar para o nosso pecado, mas eles se recusavam. E Jesus diz para eles, fala para eles que eles são cegos espirituais. E eles falam: nós não somos cegos, nós estamos te vendo. E ele fala no versículo 41, se vocês fossem cegos, não teriam culpa de pecado, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, porque vocês dizem que podem ver. E tem muitas pessoas que dizem isso, que dizem estar bem,
vivem uma ostentação que domina de aparência. Tem muitas pessoas que vivem tentando se esconder da luz, se esconder justamente de Jesus. A culpa de vocês permanece, porque vocês não dizem, mas nós não, irmão. Sabe por quê? Não adianta falar para quem não quer. Mas eu creio que aqui está uma geração sedenta pela palavra, uma geração sedenta pela presença de nós, de Cristo em nós. Sabe por quê? Porque é justamente a nossa fé que nos leva a confessar os nossos pecados diariamente uns para os outros e para Deus. É a nossa fé que vence o mundo. É a nossa fé. Sabe por quê? Porque carregar a cruz fala justamente disso. A cruz é suportar algo, até mesmo de alguém que não merece. E muitas vezes nós, durante carregamos a nossa cruz, vamos vivenciar experiências que nos fazem cair. E por isso nós sabemos que, como nós vivemos por um propósito maior e não um propósito egoísta, a qual olha para nós mesmos, nós temos uma mentalidade de Cristo que carrega a cruz para muitos. Nós sabemos que a nossa fé vence o mundo. Agora nós vivenciaremos uma fé que vence o mundo, uma fé que nos leva à promessa, uma fé que traz vida. 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 4. E esta é a fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus. Em quem você crê, meu irmão? Em si mesmo? Nos seus líderes? Ou em Jesus? É uma boa pergunta a se fazer. Aonde você está nesse momento? Porque aonde você está, em quem você crê, determinará exatamente aonde você vai chegar. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.